Deus, libera nessa noite sobre a sua igreja. Libera, Senhor, um fluxo intenso de águas que vem sobre eles, como que vem da tua fonte, que é a fonte de água viva. Tudo aquilo que estava retido, detido, que haja um fluxo contínuo agora, Senhor. Eu oro pela sua igreja, que a semente que sai da mão da sua igreja agora destrava aquilo que estava travado. Eu oro, Senhor, para que novos poços se abram, que os teus filhos não precisem cavar cisternas, mas que os poços se abram, que aonde havia dependência de outras pessoas, aonde havia dependência humana, Senhor, agora havia somente dependência divina. Eu oro, Senhor, para que aonde há escassez, o Senhor traga e libere uma provisão contínua agora. Porque quando a sua igreja muda o posicionamento, o Senhor ativa um rompimento. Quando a sua igreja muda o seu posicionamento, o Senhor ativa um rompimento. Nós nos levantamos como igreja nessa noite e nós mudamos o nosso posicionamento. Nós nos voltamos à fonte de água viva. Dependemos do Senhor eternamente. Nossa oferta não se limita à nossa conta bancária. Nossa oferta se limita à nossa fé. E por isso nós ofertamos essa noite com alegria, sabendo e crendo de todo o coração que toda providência vem de Ti, Senhor. Se você acredita que a sua providência vem do Senhor, celebre Ele nessa noite e aplauda Ele com alegria e oferte com alegria. Teu rio de vida aqui, se tu fluir, teu rio de vida aqui, teu rio de vida aqui, eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio, eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, no teu rio, vou mergulhar no teu rio, eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Rio de vida aqui, sinto fluir, teu rio de vida aqui, sinto fluir, teu rio de vida aqui. Queremos te adorar, Senhor. Enaltecer, exaltar e engrandecer o nome de teu Filho Jesus, Senhor e Salvador. Aquele que através de seu sangue remiu-nos de todas as nossas imundícias, trouxe perdão de todos os nossos pecados e nos deu garantia de salvação
pois por intermédio de seu sangue, nosso nome foi escrito no livro da vida. Queremos te agradecer, porque todo mérito, esforço e sacrifício está nele. Foi ele, não foi outro, foi ele que nos resgatou, que nos comprou, que nos livrou. E só por isso nós estamos aqui essa noite muito bem firmados, estabelecidos, providos, abraçados e muito bem cuidados. Nós queremos te agradecer, porque embora o sangue fosse suficiente, o Senhor ainda nos deu mais. Nos deu seu doce Espírito Santo como habitação do nosso coração, para nosso consolo, companhia, para nosso fortalecimento, para nosso cuidado e sustentação. E o Senhor ainda não parou por aí, nos deu uma família, uma casa, um lugar do qual nós podemos nos encontrarmos em torno de teu nome, para celebrarmos e adorarmos e testemunharmos e ainda assim aprendermos a respeito das tuas maravilhas. Tu és o centro, Jesus, de tudo o que está sendo feito. Tu és a causa, tu és a razão, tu és o motivo e a circunstância. Vês tudo o que está sendo cantado, entoado, todas as danças, levantar de mãos. É por ti e para ti. É para que o teu nome seja devidamente adorado. Quem dera se nós pudéssemos fazer mais, nós o faríamos. Não podemos ainda, mas o que podemos, fazemos. Por isso recebe aí em teu trono, os louvores e a adoração que sobem deste lugar, que suba em sua presença como cheiro suave e agradável, que suba em sua presença como cheiro de incenso suave e agradável. E embora o Senhor nos toque, nós essa noite entramos neste lugar para te tocar também. Glória para sempre. Tu és adorado, tu és adorado, tu és adorado, tu és adorado, Jesus, Jesus, tu és adorado, adorado, tu és adorado, tu és adorado, tu és adorado, tu és adorado, Senhor, tu és adorado. Gente, vocês são uma bênção. Obrigado. Como eu sou feliz em tê-los por perto, em todo momento, especialmente nesse. O que vocês carregam precisa ser respeitado e honrado, porque eu sei que vocês andam em um lugar de entendimento e consciência sobre a importância de ser carregador da glória de Deus. Meus irmãos, igreja do Senhor, servos de Deus, boa noite, graça e paz. Tudo bem com você? Que coisa boa saber disto. Deus sempre tem algo muito pessoal e particular para tratar ao nosso coração em cada ocasião. Se existe uma das coisas que eu gosto em Deus, e aliás são muitas, uma delas é que noites parecidas nunca são as mesmas. Hoje é domingo, como há 7 dias atrás também foi, e há 14, 21 e 28 também, mas Deus tem algo muito específico para a noite de hoje. O que Deus fez já está feito, mas a noite de hoje ainda está no campo da construção. Por isso, Deus, com certeza, até o final dessa noite, por intermédio daquilo que foi ministrado e ainda será, Deus concluirá aquilo que foi por Ele agendado
para que seja feito na agenda do dia de hoje. A questão da ação divina, eu sempre digo, e vale a pena dizer de novo, não é se Deus está disponível, porque Ele sempre está. Prova da sua disponibilidade é um dos seus atributos imutáveis, que é a sua onipresença. Quem pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, sempre está disponível. Então não é se Deus está disponível. Não é também se Deus tem recurso, porque o segundo atributo do seu atributo imutável é a sua onipotência. Não tem nada que Deus possa fazer agora que vai faltar a Ele recurso amanhã. Nós, antes de fazermos por consciência e cuidado administrativo, temos que fazer conta antes de fazer compra. Quem não faz conta antes de fazer compra, faz dívida. Mas Deus não faz conta, porque não há nada que Ele possa nos dar que amanhã vá faltar para Ele. Deus tem tudo e muito mais. E ainda, se não o bastasse, o seu terceiro atributo imutável é que Ele realmente sabe o que você precisa, sabe aonde está aquilo que você precisa, e sabe como trazer para a sua vida aquilo que você precisa. Então Deus está pronto. Deus está pronto. Deus não precisou tomar banho, passar perfume. Deus não precisou orar, nem se encher do Espírito Santo para vir para cá. Nós fizemos todo um ritual, um processo. Hoje eu recebi um vídeo aqui de gente que chegou às 3 e pouco da tarde na igreja. Quando eu achei que eu era igrejeiro, chegando às 5, tem um irmão que vem lá de Itapema, junto com a sua esposa, e chegou às 3 e pouquinho. Pastor, dá uma olhada, acho que eu cheguei cedo demais. E eu fiquei surpreso em saber que a igreja estava aberta quando você chegou. O Pedro já estava aí? Ah, você foi lá pegar a chave, que bom, então eu vou ter que te dar uma chave da igreja. Não é se Deus está pronto, é se você veio pronto. E se você ainda não está, dá tempo de se preparar. Porque em noites assim, irmão de Deus, tudo pode acontecer. Tudinho, tudo pode acontecer. E os acontecimentos de uma noite assim podem mudar o curso da sua história daqui em diante. Deus precisa de uma única ocasião para mudar toda a sua história. Bem disse o centurião, uma palavra só. Já pensou, gente? É uma palavra mesmo. Direcional e intencional. Intencional e direcional. Bum, Deus disse, haja luz e bum, hageu, houve. Haja luz e bum, houve. Haja separação, haja isso, haja aquilo. Olha, eu sinto dizer para algumas pessoas que um tempo de Deus na sua vida está chegando, e eu escuto tanto para você quanto para mim. Alguns, haja. E sabe o que aconteceu? Ouve. Não reage não e fica aí no escuro. Não reage não e fica aí inanimado, sem vida, estático. Não reage não e não recebe no teu coração a palavra. Deus está dizendo, haja vitória, haja livramento, haja luta, haja vitória, haja livramento, haja proteção, haja provisão, haja amparo, cuidado, sustentação, haja salvação na tua casa, libertação na tua família, haja crente cheio do Espírito Santo, haja portas abertas, haja! É interessante que Deus diz, haja aí, sabe o que houve? O que Ele disse, mas a palavra liberada sempre vai encontrar um destino certo, onde o coração está debaixo do governo de Deus. Porque quando Deus disse haja, a palavra sai, e a palavra vai até um lugar específico, e ela, por ser vida, ela entrega um resultado esperado. Eu não sei quem
acendeu a luz? Será que foi o Pedro? Cadê o Pedro? Saiu, está lá atrás. Eu não sei quem que acendeu a luz quando Deus disse haja. Eu sei que quem estava do lado de lá ouviu e obedeceu. Sabe por que ouviu e obedeceu? Porque o coração que está sujeito ao governo de Deus obedece a palavra de Deus. Então, quando Deus disse haja, alguém, sei lá quem, foi lá e fez o que ele disse. Quer saber se você está sobre o governo de Deus? É só saber se você faz o que Deus fala. Porque boa parte da palavra que Deus libera como promessa não se cumpre, porque boa parte da palavra que Deus libera como pedido de obediência não é feita. Como é que eu sei, pastor, se eu estou debaixo de promessa? Alguém quer saber? É só saber se você está debaixo de obediência. Pronto. Você disse que queria saber. Como é que eu sei se eu estou debaixo de promessa? É só saber se você está debaixo de obediência. Sua relutância e resistência em relação à obediência também é a relutância e a resistência que Deus enfrenta para poder cumprir as promessas que Ele fez em você. Amém. Eu sei, não esperava ninguém. Glória a Deus. É difícil obedecer, mas mais difícil ainda é ver as promessas não se cumprir sabendo que existem promessas para serem cumpridas. Irmão, sai muito mais caro não viver as promessas do que pagar o preço que elas exigem. Sai muito mais caro. É um sacrifício, é uma adversidade, é uma dificuldade, é uma vida de renúncia. Você tem que aprender a calar a boca, você tem que ficar quieto, você tem que perdoar. Faz o contrário disso e faz um levantamento do preço e você vai chegar à conclusão que isso custa muito mais caro do que sacrifício, do que oração, do que renúncia, do que dízimo e oferta, do que perdoar, do que vir para a igreja, do que. Faz um levantamento. E é tão interessante que a sustentação de uma vida de aparência tem prazo de validade muito curto. E eu tenho propriedade de dizer isso, porque eu converso com pessoas o tempo todo. Por fora você olha, bela viola. Mas quando elas abrem o coração, por dentro, pão bolorento. Quem anda com Deus não precisa fingir quando está bem. E não precisa fingir quando está mal. Quando está bem, ele adora a Deus. Quando ele está mal, ele pede oração. Quem anda com Deus não precisa viver uma vida de aparência. Quem anda com Deus não precisa convencer os outros. Quem anda com Deus não precisa de luz artificial. Quem anda com Deus, quem anda com Deus, é Deus para todo tempo e momento. Quem anda com Ele. É tão bom estar mal quando você está com Deus, que é ruim estar bem quando você está sem Ele. Eu amo o chamado do sofrimento. Boa parte da vida cristã está relacionada a uma vida que foi chamada para sofrer. Você sabia, irmão? No mundo tereis aflição mesmo. Eu achei que seria um passeio, um rolê no parque. Um dia lindo e ensolarado de piquenique na grama do gramado lá do Jardim Botânico. Tem bons momentos, mas a vida não é feita só deles. E a causa, razão, motivo e circunstância. Gente, será que eu li versículo pregando? Não. Será? Jesus, tá bom. A causa, razão, motivo e circunstância de tanto sofrimento é que sofrimento gera crescimento. Tem gente que parou de crescer porque está evitando de sofrer. Toda vez que você pula a etapa do sofrimento, você abre mão de um momento de acréscimo, de crescimento sobre a sua vida. O que eu posso fazer? A natureza humana exige esse tipo de tratamento. Imagina que filho chato, até insuportável você seria se Deus em todo momento só te abençoasse, se fosse só alegria. A vitória que o Senhor nos prometeu é no fim da nossa jornada, não é durante ela, porque existem momentos que Deus nos ensina grandes lições nos fazendo perder. Até a derrota na vida do crente é importante, e não pense que você vai vencer todas elas, não. Até a derrota na vida do crente é importante. O problema, diga comigo, o problema não é aquilo que eu perco,
Perco. O problema não é aquilo que eu perco. Deixa eu corrigir minha frase. O problema não é aquilo que eu perco. É aquilo que eu não aprendo. Porque às vezes a lição vale muito mais do que a conquista em relação à situação. Tem coisas que você só vai aprender se você perder. Hoje de manhã eu falei sobre a importância da valorização, e ela é um tipo de ação que precisa, estar latente no nosso coração. Precisa. Só que algumas coisas só vão ao seu devido lugar e dadas o seu exato valor quando nós chegamos à triste lição da perda. Tem que perder para valorizar, para quê? E na maioria das vezes nós nem sabemos quanto cada uma das coisas vale, até não termos elas ali como estiveram sempre, com sobra, com fartura. Na maioria das vezes nós não sabemos quanto que custa um abraço, até não termos mais. Quanto que custa uma companhia, até ela não estar ali. Quanto que custa algo que talvez não tenha sido comprado por mim, mas alguém generoso, amoroso foi e me deu. Então Deus faz com que a lição da perda traga a ação da valorização em relação a algumas coisas. Precisa perder, irmão, para aprender. Cresce criança esperança para não perder, para aprender. Pai, você está aí? Eu quero ler um texto. Estou ministrando, eu acho, já quase. Parabéns às nossas irmãs que estiveram no retiro. Tem uma notícia muito, muito, muito boa. E foi anúncio da pastora Bárbara Batista. Bárbara Priscila Batista. Da Conceição. Olha o anúncio. Ela gosta de problema, irmão. Ela falou, pastor, deixa que esse problema aí eu resolvo. Tá bom. Olha, a notícia é boa. 2026 está chegando aí, faltam quantos dias? 60 e poucos, né? Está chegando. 2026, nós aqui da MFA vamos ter aí o retiro da família. Pode ser? Vamos lá, pastor Lucas? Vai? Oh, glória, retiro da família. Pegar um lugar muito especial, os jovens vão para o alojamento, os casais vão para o quartinho ali, junto com os pequenos, e vai ser uma bênção. Logo mais temos inscrição e data para passar para os irmãos, e serão dias assim de lazer, de entretenimento, de diversão, e também de muita unção, de poder, presença e glória. Ai, vai, prepare o coração. Vai, J4, leva a Lu, você leva a Lu? Então tá bom, se tu não levar, ela não vai. Irmão Salésio, vai levar a irmã Rosana? Vai levar a irmã Rosana? Então tá bom. Sabe que o pastor tu vai chegar às 3 e pouco da tarde lá? Antecipado. Que legal. Queridos, eu quero algo ministrar, só o que eu preciso. Nada mais que isso. Talvez essa noite já tenha até falado demais. Normal. Diz que tem 3 coisas que a gente não pode acreditar, né? Primeiro é quando a esposa diz assim, estou quase pronta. Vixe. Eu não sei se acontece lá na tua casa. Na minha não acontece, quem demora mais sou eu. Ela é muito bonita, então qualquer coisa para ela fica bom. E a gente que é um pouquinho mais feio, precisa de um pouco mais de capricho. Cheguei hoje aqui à tarde sem pentear o cabelo, e os irmãos até riram de mim, que eu estava com o cabelo despenteado. Falei, gente, não deu nem tempo, minha escova de cabelo está lá na minha sala. Mas a primeira é quando a mulher diz, estou quase pronta. Irmão, espera sentado, porque vai demorar. A segunda é quando o marido diz assim, estou quase chegando. Vixe, ou não é? Esse quase chegando dele, olha. E a terceira é quando o pregador diz assim, estou quase acabando. Ah, irmão, estou quase acabando essa noite. Acredita não. O livro que eu quero ler é Êxodo, capítulo de número 2. Ai, que palavra, irmão. Que palavra que Deus me deu para a ocasião. Não vou longe não. Ainda tenho tempo, graças a Deus. Mas, Êxodo capítulo número 2, meu amado. Faz essa gentileza para mim. Versículo de número 1. Vamos ler o 2, 3, o 4, o 5 e aí por diante, tá bom? A versão que eu estou usando é a ARA. É isso aí, eu vou lendo, você vai lá. Vamos lá. E foi-se um homem à casa de Levi e casou-se com uma mulher descendente de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses.
Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou o cesto de juncos, calafetou com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. A irmã do menino, ou seja, Miriam, ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. E descendo a filha de Faraó para banhar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela beira do rio, vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tirou de lá, o tomou. Abrindo-o, viu a criança. E eis que o menino chorava, e teve compaixão dele, e este menino dos hebreus. Então disse a irmã do menino, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama de leite e crie a criança, e te crie a criança? Respondeu a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Está entendendo o que está acontecendo? Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-o, e pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Amém. Obrigado, querido. Bom, sabemos que Deus faz, e a forma que Deus faz, boa parte das vezes, é de difícil compreensão, porque o tipo específico de ação de Deus vai além da nossa limitação. O sistema de logística de Deus é muito complexo. Deus faz coisas e algumas delas são observadas por nós, outras simplesmente acontecem longe dos nossos olhos, mas toda a ação de Deus é uma somatória de um tipo de cooperação para que as coisas no final tenham uma conclusão. E qual? Aquela que Deus deseja. Se Deus faz e nós pouco entendemos como Ele faz, nós precisamos confiar em sua capacidade de fazer. Mesmo boa parte das vezes não entendendo os muitos porquês. Porque se fosse por nós, tudo o que Deus faz seria feito do nosso modo, aos nossos meios. Mas Deus não faz assim. Deus faz como lhe apraz. E embora, se pudéssemos, evitaríamos etapas e processos, Deus, enquanto está fazendo para cumprir o que Ele prometeu, Deus está nos preparando para viver as suas promessas. Deus não está fazendo as coisas lá, apenas lá, para que quando eu chegue lá as coisas estejam prontas. Deus está fazendo grandes coisas aqui também, para que quando eu chegue lá e as coisas estejam prontas, eu também esteja pronto. Deus prepara lá e Deus prepara aqui. Enquanto Deus muda lá, Deus muda aqui. Enquanto Deus transforma lá, Deus transforma aqui. O texto em que nós lemos essa noite vai mostrar que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E que embora as coisas fujam do nosso controle, elas não saíram do controle de Deus. Embora as coisas não aconteçam do jeito que nós gostaríamos, quando estamos na presença, andando em obediência, as coisas, por piores que pareçam, elas estão trabalhando em cooperação para que a promessa de Deus se cumpra no nosso coração. Êxodo 1, Êxodo 2 é a prova clara de que por antecipação Deus já preparava a vida de Moisés para viver as promessas, as grandes promessas que o Senhor preparou para ele. Só para você estar situado, eu adianto, o capítulo 1 de Êxodo vai mostrar a indignação de Faraó em relação ao crescimento do povo de Israel, que está lá já há um bom tempo. Isso incomoda, irmão, o crescimento, embora por uns celebrado, por outros muito odiados.
Faraó olha e vê aquele povo ali, irmão, que está submetido à escravidão e fica muito aborrecido. Já não bastava ser escravo, não podia crescer. A ponto de que ele, na sua cabeça, surge um tipo de conspiração, que ele diz assim: se esse povo aí, escravo aí, desse jeito aí, continuar crescendo aí, eles vão se unir aí com os meus inimigos aqui e vão me derrotar aí. Então, se o crescimento incomoda, nós temos que detê-lo, o crescimento. E ele começa a dar as suas canetadas. Diz o texto, leia a sua casa, Êxodo 1, que ele o faz assim, criando decretos. Decretos extremamente absurdos, mas um tanto vigentes, criados lá e vividos aqui. O primeiro deles é que todo o povo deveria pagar imposto. Imposto nasceu no capítulo 1 do segundo livro da Bíblia. Todo o povo deveria pagar imposto. Pensando ele que mexendo no bolso do povo ia mexer no coração da igreja. Pensando ele que mexer no bolso do povo iria mexer no coração do povo, no coração de Deus. A Bíblia diz que Faraó então implica sobre o povo o imposto, mas isso não detém o crescimento, porque ele faz um levantamento e descobre, gente, muita gente andando mesmo, muita gente andando. Descobre que o povo continua crescendo, só de pé, irmão. Quem realmente está servindo, quem não está, por favor, não faça oposição a mim durante a pregação, por gentileza, só por necessidade. Amém? Ele faz um levantamento e descobre que há ali uma ação de crescimento, mesmo com aquele tipo de impedimento que ele achou que estaria sendo estabelecido. Não dando certo o primeiro decreto, vamos lá, Faraó faz o segundo. Estou adiantando só para chegar no texto. Faraó faz o segundo decreto. E o segundo é que os esposos deveriam se afastar das suas esposas e irem para as olarias, trabalharem na confecção de tijolos em relação à construção. E assim ele faz, e ainda assim diz a Bíblia, quanto mais Faraó oprimia o povo de Deus, mais o povo de Deus crescia. Olha que interessante, opressão não detém crescimento. Quanto mais Faraó oprimia o povo de Deus, mais o povo de Deus crescia. A opressão não traz paralisação quando você está debaixo de obediência. Pelo contrário, a opressão tem um tipo de ação com um efeito contrário. Vamos oprimir para parar. Aí Deus diz assim: eu vou permitir opressão para que ela gere crescimento. Não dando certo o segundo decreto, Faraó vai estabelecer o terceiro. E chegamos no texto em que lemos. O terceiro decreto diz que os meninos deveriam, no momento do parto, do nascimento, deveria se olhar se menino ou menina. Deixa eu terminar aqui. Hoje eu estou um pouco inquieto. Senta lá, meu lindão, da câmera agora um pouquinho. Está roubando muito a minha concentração. Eu preciso dela hoje mais do que nunca. Quando está calor assim, a gente fica um pouco quieto mesmo. Vamos lá. A Bíblia diz, o terceiro decreto, que os meninos deveriam ser lançados no rio. Porque no momento do nascimento, deveria ser olhado o sexo da criança. Se menino, deveria ser lançado no rio. Se menina, deveria ser poupada a vida. E a Bíblia diz que as parteiras não fazem isso, poupa a vida dos meninos, e os meninos que foram poupados deveriam ter sido lançados no rio. O texto vai continuar dizendo, e você entende a nível de história que os soldados provavelmente andavam vasculhando casa por casa, procurando os meninos que foram poupados, e você entende que por ser decreto, então, aqueles que foram poupados a família deveria ser castigada, porque desobedeceu um decreto direto. A Bíblia diz, o texto em que nós lemos, diz o seguinte, que Joquebede dá luz, e ela observa que nasceu um menino, e é claro, é interessante, a Bíblia diz que o menino era muito formoso. É interessante que o menino formoso, que a Bíblia está se referindo, é exatamente ao autor. Ele fala dele
Menino muito bonito. É assim, acontece sempre. O texto que nós lemos diz que ela escondeu o menino por 3 meses. Ela escondeu o menino por 3 meses. E ao escondê-lo, ela o faz pela motivação da proteção. Ela o esconde motivada em protegê-lo, mas não podendo mais escondê-lo. Eu faço aqui uma pequena observação. Ela o esconde com a motivação de protegê-lo. Tem coisas que nós escondemos com a motivação de proteger, que Deus quer levar à exposição. Tem coisas que já chegou no tempo da exposição e ainda não foram para o lugar de cumprimento, porque nós ainda estamos escondendo. Tem muita gente que poderia estar sendo usado por Deus lá e também aqui, e ainda não está, porque Deus quer expor e a pessoa continua se escondendo. Ela esconde o menino, mas Deus cria uma circunstância e uma situação para que esse menino vá à exposição. Não podendo escondê-lo mais, a Bíblia é clara e diz que ela vai pegar o menino, colocar no cesto e vai deixá-lo ali. E aqui eu quero apontar um tipo de ação em relação à movimentação de Deus que marcou a minha vida ao longo desse tempo. Porque se existe uma das coisas que nós precisamos discernir, e por favor, tome isso como um conselho de um amigo, é saber discernir as pessoas. Quem não sabe discernir pessoas está correndo sérios riscos. A importância do discernir vai dar a você a facilidade ou a habilidade de saber se comportar com cada indivíduo. Nós precisamos saber discernir. Por quê? Porque para cada fase da vida, etapa, Deus vai colocar pessoas específicas. E se você não sabe discernir quem são essas pessoas, você corre o risco de se aliar a pessoas que você não deveria, ou então de se desligar a pessoas que você deveria. Saber discernir te poupa tempo, até recurso. Porque deixar de honrar quem Deus está direcionando pode deixar de fazer com que Deus cumpra coisas através disso. E honrar quem Deus não direcionou pode fazer com que você direcione aquilo que era para esse e para aquele, e isso também pode trazer grandes prejuízos. Existem 3 tipos dessa primeira fase na vida de Moisés, eu vou destacar aqui. Primeiro grupo de pessoas são os que acreditam em você. A Bíblia diz que Joquebede, junto com seu esposo, por 3 meses escondeu Moisés, o menino. Pessoas que acreditam em você. Especialmente nessa fase, quando aparentemente você não tem grandes coisas para oferecer. Não há nada que impressione, você não tem muito para frutificar, você não sabe e não tem habilidades para poder fazer. Mas são pessoas que olharam e estão diretamente ligadas e por isso te amam, pessoas que acreditam em você. Joquebede está ali fazendo de tudo, junto com seu esposo, por todos, para que a vida de Moisés seja preservada. E toda essa ação vai chegar a um tempo de limitação, onde, por mais que ela acredite no seu filho, as circunstâncias da vida vão roubar das suas mãos aquilo que ela está abraçando. Então vem o segundo grupo, porque a Bíblia diz o quê? Diz que ela, movida pelo decreto de Faraó, sai e vai, e coloca um menino dentro do cesto, e coloca esse cesto à margem do rio Nilo. Para quem não sabe, irmão, os maiores crocodilos da humanidade ainda estão lá. Desde sempre estiveram. Por mais que ela acreditasse,
As circunstâncias vão além daquilo que ela pode, ela coloca o menino dentro do cesto, e a única coisa que ela pode fazer é olhar e se despedir, virar as costas e ir embora. Mas, graças a Deus pelo segundo grupo de pessoas que entram em ação, porque fazem parte dessa segunda fase, que são o grupo Miriam. Porque a Bíblia diz que Joquebede vira as costas, vai embora, Miriam fica ali e permanece. E na medida em que o cesto está assim, indo ralo abaixo, sendo levado pelas correntezas, diz a Bíblia que a Miriam vai andando junto com o cestinho. E a Bíblia diz que ela faz isso para ver o que vai acontecer. É interessante, se Joquebede é o grupo de pessoas que acredita em você, Miriam faz parte do segundo grupo de pessoas, que são aquele grupo que não desiste de você. Todos nós precisamos estar aliançados a pessoas que não desistem de nós. Eu sou fruto de insistência de muita gente. Eu não estou aqui só porque eu sou, não estou aqui porque eu sou autossuficiente. Por conta da minha veracidade, estabilidade, perseverança, insistência, vigilância, eu estou aqui porque quando eu parei, alguém mandou mensagem. E por mais que eu não respondesse, alguém mandou de novo. Desculpa, meu tempo não tinha mensagem, você entendeu? Estou trazendo para a linguagem de hoje. Eu estou aqui porque quando eu desisti, alguém foi lá, quando eu era adolescente, bater palma no portão de casa. Sabe, pessoas que não desistem de você. Pessoas que te encontram na rua e não viram a cara. Pessoas que passam por você e te abraçam e dizem assim, estou sentindo falta de você na igreja. Ai, como você tem feito falta esses dias. Pessoas que não desistem de você. Joquebede foi embora, Miriam continua ali insistindo. Só que por mais que essas pessoas queiram que nós estejamos na presença de Deus, o que elas podem é limitado. Elas estão ali para serem intercessores, elas estão ali porque são insistentes, mas é limitado. E olha, vale dizer que tem muita gente aqui que é fruto da insistência dos outros. Tem muita gente aqui que é fruto da insistência dos outros. Deus usou tua esposa, Deus usou teu marido, Deus usou teu filho, Deus usou fatos, motivos e circunstâncias para que você estivesse. Miriam está ali. E na medida que o cestinho vai indo, sabe, a minha cena, não é bem o texto, mas na minha cena, aquele cesto que estava escondido, aquele menino que estava escondido dentro do cesto continua indo, e é como se ele batesse no pé. Como? Não estou dizendo que está escrito assim, mas é como se ele batesse no pé da filha de Faraó. Queridos, olha para cá. A pior coisa que poderia acontecer, humanamente falando, acabou de acontecer. O pai da guria, da menina, da moça, da filha, que fez o decreto que os meninos deveriam estar mortos, está aos pés da filha de Faraó. O pior lugar para se estar, humanamente falando, é ali, porque ela poderia, por um senso de obediência, ser tomada por fúria e ficar indignado em ver aquele menino vivo. Muitas coisas só vão para o seu lugar certo quando elas saírem das suas mãos. O excesso da sua proteção está impedindo o cumprimento do propósito de Deus para algumas coisas. Quando você excede em proteger, você impede a totalidade da ação de Deus em transformar. Às vezes você tem que largar a mão para manifestar confiança. É saber que você colocou Deus na direção, e por mais que tenha uma curva lá na frente, você não vai colocar a mão para fazer a curva. Mas pastor, por favor, você está entendendo? Sentido figurado, não é literal. Você está olhando e dizendo, tem uma curva lá na frente. Ai, será que Deus vai virar o carro? Será que Deus vai fazer? Ai, será que Deus vai dar conta? Mas você tirou a mão, você precisa crer. Você não está vendo a mão, mas se você tirou a mão, você precisa crer que Deus está na direção.
Quando você coloca a mão, Deus tira dele. Quando você coloca a mão, Deus tira dele. Tira porque você fala demais, porque você cobra demais, porque você toma coisas que não é sua. Quando você coloca a mão, Deus tira a dele. E aquilo que é por conta sua nunca será por conta de Deus. E o problema é que os nossos recursos são finitos e os de Deus não, infinitos. Aquela mulher poderia olhar indignada para aquela criança e dizer: meu pai fez um decreto, esse menino não estaria vivo. Mas diz a Bíblia que Deus pega o choro daquela criança e entra como uma canção e uma mensagem no seu coração. E ela escuta aquele menino chorar. Ela escuta aquele menino chorar. E aquilo entra no coração dela. Então veio o terceiro grupo de pessoas. Se o primeiro é os que não desistem de você, o segundo o primeiro é os que acreditam em você, o segundo é os que não desistem de você, o terceiro é o grupo dos estranhos. E é estranho ver o quanto Deus usa um estranho. Quem já foi um estranho usado por Deus na vida de alguém além de mim aqui? Levanta a mão. Quem já foi abençoado por Deus através da vida de um estranho? Levanta as duas mãos. Os estranhos são as pessoas que Deus mais usa. Porque os dois grupos estão ligados a um vínculo muito específico. Elo familiar, convivência. Estão ligados a fatores que fizeram com que eles estivessem ligados. A Joquebede é mãe, então ela vai acreditar no filho. Miriam é irmã, então ela não vai desistir do filho. Mas a filha de Faraó é só mais uma estranha. E ela escuta aquele menino chorar. Ela abre o cesto e ela no seu coração está ali. A conversa dela com a irmã é muito interessante. Porque a irmã não tem a chave. A irmã não é a porta, mas a irmã abre caminho. Ela diz assim: minha senhora, mais ou menos assim, visto que os teus olhos brilham, enquanto a senhora vê esse menino chorando, a senhora não quer que eu chame uma das hebreias? Quais? Aquelas que abriram mão dos filhos, que ainda estão cheias de leite? Uma das hebreias para dar de mamar? É interessante que ela disse assim: olha só, sim, quero. Porém, diga a essa mulher que vai criar esse filho para mim, que ela não vai fazer isso de graça. Eu vou pagar salário para ela cuidar, agora diz assim, da minha criança. Ou seja, deixa eu recapitular para nós concluirmos. Primeiro, os que acreditam em você, diga comigo, os que acreditam em mim. Segundo, diz assim, os que não desistem de mim. Terceiro diz, os que investem em mim. Você está entendendo, irmão? Porque ela olha para aquela criança e ela vai reagir diferente de todas as outras. Ela vai trazer investimento para a proteção, para a provisão e para o crescimento dessa criança. Nós precisamos mesmo, lembra o que eu disse? Desenvolvermos a habilidade de sabermos discernir quem são as pessoas da nossa vida. Porque algumas coisas vão fugir exatamente da nossa forma de interpretá-las. Uma estranha simplesmente aparece e Deus coloca no coração dela a necessidade de fazer investimento em relação à criança. Será que você está preparado para ir para um outro lugar? Será que você está preparado para viver aquilo que Deus, através de sua graça, quer te levar? Porque nós estamos às vésperas de um grande evento particular como indivíduos e também como igreja. O pastor sempre fala isso, sempre falo, mas nunca esteve tão perto quanto está agora. Não se assuste, nem estranhe.
se algumas pessoas desconhecidas começarem a investir na sua vida, em projetos, sonhos, chamados, planos. Não se assuste quando os estranhos, desconhecidos começarem a aparecer e dizer: Michel, eu acredito no teu trabalho, nós precisamos fazer mais. Não se assuste se pessoas estranhas e desconhecidas. Querido, eu estou dizendo isso porque eu sinto situado, entrando na terceira fase como igreja. O Senhor me disse: até aqui foram os que acreditaram em você, até aqui foram os que não desistiram em você, mas a partir daqui, ministério infantil, ministério de jovens, ministério de homens, a partir daqui, ministério de louvor, a partir daqui, ministério de casais, a partir daqui, diaconia, eu estou levantando pessoas para investir em você. Não vai fazer sentido. Cadê o Pedro? Senta lá de novo no teu lugar. Vai lá. Quero falar um pouco da tua vida para os irmãos. Eu estive fazendo um levantamento antes do aniversário da igreja. Eu puxei a capivara do Pedro. E particularmente eu vou dizer que a ação de Deus em relação à vida desse moço moveu meu coração, porque eu vi ele em fotos, em cultos, desde lá, sei quando, lá atrás. Estava olhando as fotos da igreja, estava vendo, sei lá, Pedro, com a bandeira na mão, lá na nossa sala comercial, perto do túnel. Pedro é um bom rapaz. Quando chamado por Deus, e ele entendeu o chamado de Deus, ele obedeceu e veio para um lugar de renúncia. Muito bem estabelecido em um emprego, muito respeitado por esse serviço. Havia um depósito de confiança sobre a vida dele. E quando Deus falou com ele, ele simplesmente largou. Bom, todo mundo que conhece o Pedro sabe o quanto Pedro serve nessa casa. Ele largou tudo e veio para cá, para sofrer comigo. E de fato ele tem sofrido bastante comigo. Meu processo de treinamento ainda é a moda antiga. Mas o Pedro tem se saído um bom rapaz. Tua esposa está aí, a Hannah? Está lá na salinha? Sabe que alguém pode substituir ela? Só um pouquinho, deixa ela ouvir. Por favor. Enquanto ela vai lá, deixa ela ouvir, só um pouquinho. É importante ministrar o coração de sua esposa. Pedro está aí. Abriu mão do trabalho, do serviço, veio para cá. E desde sempre, você vai entender onde eu vou chegar. Ele sempre entendeu que ele não é um empregado da igreja, embora a igreja não entenda isso. Se ele fosse empregado, ele teria que cumprir horário. E o Pedro sabe que nós só temos hora para começar. O Pedro é a pessoa que abre a igreja. Salvo hoje que emprestou a chave, mas ele abre a igreja e fecha a igreja. O Pedro é isso, por favor, Hannah, senta lá do teu esposo ali. Quero que tu escuta o que eu vou falar dele agora. Porque se for mentira, você já fala: pastor, está exagerando. Pode falar, na cara dele. Ele é o primeiro que chega e o último que sai. E sabe que este santo ofício do qual nós vivemos, mais do que benefício é renúncia. Ele acompanha o meu dia a dia, sabe as lutas que eu enfrento, no momento que eu enfrento. Mas mesmo assim, guarda muito bem o lugar que Deus te estabeleceu, Pedro. Às vezes, exemplo, durante o mês passado, boa parte desses dias,
ele terminou muito tarde a organização de algumas coisas que são serviços manuais e braçais, e começava muito cedo, e para dar conta da demanda, o Pedro dormia na igreja. Nós temos um quarto ali, ele deixava de ir para casa, dormia na igreja. Se tomava banho, não sei, nós temos chuveiro ali, tomava. Tá bom. Engraçado, não aumentou nada a água esse mês, você tomou banho bem rapidinho. Estava ali, né, entendeu que ser obreiro é diferente de ser um empregado, de que ter ministério é diferente de ter um serviço. Não é a mesma coisa. Quem tem serviço tem horário, para começar e para terminar. Quem tem serviço tira férias, quem tem serviço tem a integridade do seu dia de folga protegida. Não, eu estou de folga. Irmão, eu mando mensagem para o Pedro 2 horas da manhã. Às vezes eu preciso. Quando ele não responde as minhas mensagens, eu faço logo uma ligação. Porque eu não fico mandando mensagem de bobeira, né? Boa parte das mensagens que eu recebo das pessoas, às vezes eu aconselho elas, quando elas falam assim, paz, pastor, e não adiantam o assunto, eu vou demorar para responder. Por isso, às vezes, eu falo assim, ó, se você puder adiantar o assunto, quando eu olhar a mensagem, eu já vou antecipar. Então, eu vou colocar, quando eu ver, paz. Aí, o tempo que eu demorei para dar o paz, é o tempo que eu vou demorar quase de novo, às vezes até mais, para responder. Mas o Pedro é essa pessoa dinâmica. Exemplo agora, sábado, aqui na igreja, nós tivemos um maravilhoso encontro de jovens. Você vai entender onde eu vou chegar. Nós tivemos um maravilhoso encontro de jovens. Gente de Deus. Tudo bem? Ah, casou também, não é mais jovem, né? Tá bom. Muitos jovens, todos eles muito amados, especiais, queridos. E nós tivemos, durante esse momento de culto de jovens aqui, um tempo de oração, depois da ministração, onde Jesus batizou muitos deles com o Espírito Santo. Teve um engraçadinho aqui, até quebrou a cadeia hereditária, em relação ao batismo com o Espírito Santo. A gente orou para o menino ser batizado com o Espírito Santo, o menino foi batizado com o Espírito Santo, depois o Alê fez um apelo para aceitar Jesus, e ele aceitou Jesus. Eu falei, mas peraí, não aceita Jesus primeiro e é batizado com o Espírito Santo depois? Você quebrou tudo a cadeia, a ordem é aceitar Jesus, ser batizado com o Espírito Santo, descer as águas, e aí por diante, mas tudo bem. E enquanto nós estávamos aqui em 2 horas intensas e maravilhosas de culto, o Pedro estava desde as 2 horas da tarde, lá na cozinha, fazendo massa, junto com a equipe, mas ele chegou 2 horas, preparando as pizzas. Depois você entra no Instagram da igreja, e no Instagram do jovem, você vai ver lá esse momento, preparando sei lá quantas pizzas, quantas pizzas? Oi? Mais de 30, daquela forma grande, né? Pensa uma galera que comeu, desde as 2 horas da tarde. Que hora que você foi embora ontem? 00:30, 00:30. Direto isso. Das 2 horas chegou mais ou menos? Das 2 até 00:30. Tudo isso gera no nosso coração um senso de reconhecimento em relação a essa ação, e chega um momento que é necessário que nós também, como igreja, mais do que ser cuidado por pessoas como Pedro, e eu estou falando dentro do ofício sacerdotal, é que essas pessoas também precisam ser cuidadas. Claro, talvez alguém diga para o Pedro é fácil, ele é assalariado, ele trabalha com o pastor, ele não trabalha pro pastor. Você nunca vai ver eu tratar o Pedro como meu funcionário e a igreja como minha. Ele trabalha com o pastor e não para o pastor. Ponto, que fique claro. Se ele não trabalha para mim, muito menos para você. Que fique claro isso também, que ele é um obreiro desta casa e não um empregado da igreja. Que fique muito claro, porque tem gente, irmão, que por falta de bom senso amassa o copo e joga no chão acreditando que o Pedro vai vir limpar depois. E vai limpar, mas se não for o Pedro vai ser eu. Não tem problema fazermos isso, limparmos. Mas eu pergunto, será que não tem problema para você fazer isso? Bom, o Pedro está aí e alguns amados irmãos dessa casa amam a tua vida demais e respeita todo o seu renúncia, toda a sua renúncia, todo o seu esforço, respeita todo sua determinação, sua pontualidade, sua coragem. Pedro, eu particularmente quero dizer, filho, eu amo teu coração corrigível, eu amo seu desejo de aprendizado.
a forma que você se posiciona. Você não cobra de mim microfone para pegar. Eu estou na igreja servindo, eu precisava estar cantando, eu precisava estar pregando. Se eu não estiver no altar, eu não estou na igreja. Você não cobra isso de mim. E eu sei que no teu coração queima, e para você ainda, nesse aspecto, 1 Reis 17, o Senhor diz assim a Elias: esconde-te. Existe tempo específico da nossa vida, aonde Deus nos esconde, para que nós vivamos um nível de experiência, que quando chegar o tempo de se mostrar, nós seremos bem diferentes. Enquanto Elias estava escondido, Elias provou do rio Querite, o natural. Enquanto Elias estava escondido, Elias comeu da carne dos corvos, o sobrenatural. Enquanto Elias estava escondido, Elias foi alimentado da viúva, o improvável. Só um homem que passou por uma experiência dessa depois, lá em 1 Reis 17:30, 18:30, vai poder levantar a voz e orar a Deus e pedir para que Deus mande fogo do céu. Falta de experiência sempre vai resultar em falta de convicção. Então Deus está enchendo o seu coração de experiência, Pedro, ao lado da sua esposa, sua amada esposa. Hana, eu dou testemunho do quanto esse homem te ama. Mas ama muito mesmo, chega a ser chato de tanto que ele ama. Nós gostaríamos de retribuir alguns irmãos da igreja, movido por um coração generoso. Quero entregar um presente singelo para vocês dois, como ação de reconhecimento em relação à sua dedicação e o seu tempo de entrega em relação a essa casa, a Pissarras e Barra Velha, a sua vida missionária. Vem cá, Pedro, vem cá, Hana, por favor. Aplaude mesmo, irmão, esses meninos valem ouro. Vale ouro, tu vale ouro, Pedro. Hoje é só uma demonstração de carinho, de respeito e de reconhecimento em relação a vocês. Acho que eu passo, hoje eu vou passar na mão aqui, ó. Uma caixinha aqui para ti. Lembra que você pegou essa caixinha hoje? Abre aí. Antes de abrir, deixa eu te contar um negócio. Tira aí. Cada objeto traz uma informação e uma mensagem específica. Essa tem uma mensagem muito importante para ti. Abre aí, deixa eu ver o que tem dentro. Abre aí. O que é isso? O que é? Coloca para mim a imagem aqui. Deixa eu contar o que você não sabe. Eita glória. Deixa eu te contar o que você não sabe. Esses dias esse menino chegou de a pé na igreja aqui e disse: Pedro, você está de a pé? Cadê tua bike? Disse: pastor, ofertei, minha bicicleta está lá em cima. Ofertou a bicicleta, que é a bicicleta dele. Ele vinha de a pé, voltava de a pé, e a bicicleta ali parada. E eu particularmente, vendo essa ação, fiquei meio aborrecido no coração, precisando de agilidade, de rapidez e velocidade. Esse maluco vai e me oferta a bicicleta, agora ele vai para cá de a pé, volta de a pé, vai para cá de a pé, volta de a pé. Aí eu fui falar com ele, Deus falou para mim assim: nunca se meta entre uma pessoa e a sua oferta. Eu sei o que eu peço e eu sei o que eu faço. Quando eu recebi a ligação, ontem: pastor, vamos dar uma moto para o Pedro e para a Hana. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Quarta-feira tua moto está aí, tá? O Edclei está fazendo toda a revisão, toda a finalização.
Quarta, ela está aí. Hoje a gente te entregamos a chave. Depois você entrega de novo de Clei a chave. A caixinha você entrega para o pastor Edson Lima. Quarta-feira tua moto está aí. Por isso que eu perguntei para ti. Se tinha carteira de motorista, buscar a moto para Agora a Hannah vai ter que tirar a carteira de motorista. Queridos, eu quero orar junto com pessoas. Fique de pé comigo, por bondade. Que bênção. Irmão, nós nunca fazemos isso aqui na igreja, nós vamos fazer hoje de novo. De novo, ó, se nunca fizemos, como é que nós vamos fazer de novo? Nós vamos fazer de novo, isso nós nunca fizemos aqui na igreja. Então vamos fazer de novo pela primeira vez. Pode. Eu quero essa noite, nunca fizemos isso, mas eu quero fazer. Dar a oportunidade de alguém poder ofertar essa noite, na vida do Pedro e da Hannah. Nós precisamos comprar o quê? Capa de chuva, igual 2 capacetes e capa de chuva. Aí, quem deu? Já ganhou o capacete. Novo e tem que ser novo e tem que ser do número da cabeça dele. Não, porque você vai dar, às vezes vai dar um capacetezinho, segundo capacete. Olha aí que maravilha. Então vamos fazer o seguinte. Quem ofertou o capacete, olha lá. Que show. Tá ok. Então nós vamos fazer essa oferta, irmãos. As 5 primeiras trocas de óleos, tu vai pagar? Meu Deus, você vai anotando aí. Então nós vamos fazer essa oferta por quê? Porque ainda nós precisamos de um valor que nós nos comprometemos em quitar a moto. O valor que der a gente transfere e o resto quem assumiu o compromisso vai pagar. E segundo, o documento de transferência também. Pode ser? Pastor, eu não posso, já ofertei. Não tem problema. Está ofertado, Deus vai abençoar da mesma maneira. Lembra que eu disse, nós nunca fizemos uma segunda oferta no culto. Mas eu gostaria de dar à igreja, a algumas pessoas, a oportunidade essa noite que está aí queimando no coração e não vai levantar a mão e vai falar. Então coloca de novo aqui no telão a chave Pix. Pastor, eu posso ofertar R$10, R$50. Irmãos, não se sinta coagido. E Pedro, por favor, não se sinta constrangido. Nós cuidamos de pessoas. Coloca para mim Gálatas 6:6 ali, por favor. Nós cuidamos de pessoas. Nada mais justo de que quem cuida ser cuidado por elas também. Como nós podemos cuidar de pessoas se nós também não recebemos cuidado? Gálatas 6:6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que instrui. Obrigado, pode botar. O que o texto está dizendo? Nada mais justo, se você recebe de pessoas coisas espirituais, você compartilhar com elas coisas materiais. É exatamente isso. Eu vou orar por você, não vou insistir. Vem cá, Ministério Louvor, vem para cá. Vem junto. Eu vou orar, eu quero essa noite convidar o Pedro e a Hannah, vem cá. Convidar os intercessores para orar por eles. Deus vai abençoar muito a vida de vocês, Hannah. Hannah, tome isso como um sinal de Deus, apenas. Pedro, é uma das muitas chaves que vocês vão receber. E nem todas elas são físicas nem materiais. Mas existem muitas coisas para serem entregues. Hoje é só um cuidado de Deus em relação à mobilidade de vocês. Quarta-feira já vai estar, quinta-feira, dando rolê de bis com a Hannah na beira-mar, hein? Oh, glória a Deus, vocês merecem, meus filhos. Merece, viu, Hannah? Essa menina, irmão, esposa dele abriu mão de sua família, de seu pai que é missionário, está lá em São Bernardo do Campo, São Paulo, veio para cá, para casar com esse rapaz aí. Deus vai cuidar muito bem de vocês. Muito bem de vocês. Estenda suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus,
como igreja, nós abençoamos a vida desse casal. Cremos de todo o coração na sua atuação e na sua mão bendita que pode todas as coisas. É por isso que agora nós oramos junto com eles, crendo que assim o Senhor o faz. Faz porque é Deus e cuida daqueles que assim se entregam a cuidar. Eu oro essa noite junto com a tua igreja para que provisão, proteção e prosperidade divina venha sobre a vida deles. Que o Senhor abra portas aonde não tem paredes, que o Senhor se mova de forma sobrenatural e extraordinária, que o Senhor os abençoe, Pai. Que grandes coisas aconteçam e que a tua glória, Senhor, se mova. Essa é a nossa oração de gratidão pela vida do Pedro e da Hannah, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos celebrar? Eu quero celebrar junto com você. Vamos celebrar. Deixa eu ver esse grupo celebrar aí. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós devemos se alegrar com os que se alegram. E olha, se existe algo difícil de encontrar hoje, vamos só sentar, por favor. Pessoas que se alegram na nossa alegria. Boa parte das pessoas esperam o nosso momento de falência, de perda, de tristeza para se manifestarem. Pedro, nós estamos felizes por vocês. Parabéns, tá? Parabéns. 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 Essa igreja ama vocês. Amém, irmão? Esse é o meu PP, irmão. É o PP. Eu chamei de PP na intimidade. Poli. É o PP. Pastor Pedro. É o PP, Pastor Pedro. Vamos continuar com a música assim, tá tão bom, vocês estão uma bênção. Eu quero, nesse momento, aqui também manifestar meu coração em relação. Deixa eu apagar essa luz aqui. Haja, paga, para, vai. Foi. Bendito seja o teu nome, Jesus. Tu és adorado, tu és adorado. Deixa eu dar só mais uma adoradinha, já falo. Bendito seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, ai meu Pai. Aleluia. Oh, glória. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Meu Deus. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi
Vem cá, meu lindão. Escute o que esse homem tem a dizer. Ele tem uma palavra muito importante para a igreja. Eu quero que você ouça tudo que ele vai dizer aqui. Ouça com o coração. Vem cá, meu amado. De você, Ele não desiste de você. Paz, Senhor, amada igreja. Amém? Eu quero começar aqui agradecendo ao meu pastor, agradecendo a minha casa, agradecendo a minha família, agradecendo cada irmão que me mandou mensagem, que se preocupou comigo, e dizer que ao longo dos dias eu falhei, e quero aqui diante de Deus, diante da igreja, nesse altar, pedir perdão para a igreja, perdão para o meu pastor, perdão para o ministério de louvor, perdão para minha família, perdão para os meus amigos, e queria que vocês orassem por mim, amém? Vocês oram por mim? Amém. Irmãos, esse rapaz aqui, eu digo rapaz porque eu tenho alguns anos a mais que ele, é filho desta casa desde sempre. Ele não chegou há um ano atrás, e glória a Deus por aqueles que chegaram, mas ele está conosco desde a garagem, e tem sido uma bênção, tem acrescentado e agregado muito. Hoje nós tratamos aqui no altar da igreja e encerramos aqui sobre as palavras dele, mediante a oração dos nossos irmãos, porque ele tem um ministério extremamente impactante e muito importante. Como disse ele, a igreja ora por mim. Você pode ficar de pé. Depois de hoje não tem mais conversa. Depois de hoje, não se preocupe, não fica tentando, ai pastor, o que aconteceu? Pelo amor de Deus, irmão, me ajuda aí em oração. Está bem, sua esposa está ali do lado dele, sua família muito bem estabelecida, mas o que é do altar é tratado no altar. E hoje nós fazemos dessa forma para encerrarmos e darmos início àquilo que nós queremos entrar como igreja. E olha, se Deus manifestar esse desejo no coração de alguém, como aconteceu aqui, você pode me procurar, pastor, eu também quero, sinto a necessidade hoje. Bem aqui do lado eu vou te chamar. Eu quero convidar todos do Ministério Louvor, pastor Gilberto, pastora Cíntia, todos do Louvor, missionária Suelen. Nós vamos orar aqui. Vem cá, intercessores. Os intercessores, vem cá. Ora e mandoro kamalabashoya Ibra mandoro yerele brantu ne cantura basuria bacamandora bacabai. Que noite, meu Deus. Que noite, meu Deus. E alaiasui becandale becai. Estende suas mãos. Soja Dunami Sakita Miaha Subia Ibrahina ya Alacio da Kamae de Kei e Ubraina e Tuminanda Kai. Ajuda a irmã Meire a subir, vem cá. Alguém ajuda a irmã Meire. Não deixa ela subir sozinha. Pastor, isso é importante, para o lugar que nós estamos entrando como igreja, isso é muito importante. Para o lugar
que nós estamos entrando como igreja. Isso é importante. Isso é importante para o lugar que nós estamos entrando como igreja. Isso é importante. Chorabanda candoroba canamanduroba catunarabasuri abacomandarebede camanturagamandai. Rebanda ribassura bacova deri abraba labra subri bebe de obro bobo cachare. Senhor, em nome de Jesus. Se tiver mais alguém, irmão, que Deus moveu o coração, esse é o momento. Em nome de Jesus, nós oramos pela vida do teu filho, crendo na sua ação e na sua atuação. Como igreja, hoje, nós colocamos por encerrado todo e qualquer assunto. O que no altar é tratado, no altar é resolvido. Cremos no poder do sangue de Jesus e de seu nome. É por isso que nessa noite, como igreja, nós oramos. De todas as provas que eu já passei, eu quero que você ache alguém, abrace alguém. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembram mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Eu sinto Deus me movendo a um apelo para pessoas que ainda não entregaram sua vida a Jesus, pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, que querem hoje, nessa noite, pastor, eu quero, vem cá, eu quero orar por você. Você que está distante, afastado, vem cá, eu quero orar por você. Hoje, eita, vem cá, celebra, igreja. Continuar a jornada, vem, ajuda aqui, né? Que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembram mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus,
cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. Tem mais alguém? Vem pra cá. É certo que provas irão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Se o teu coração estiver meio distante, vem também. Hoje é noite. Desse jeito assim. Canto xaracomana. Bendito seja teu nome, Jesus. Nós vamos orar. De novo nós vamos orar. Nós oramos e para orar. Aleluia. Tem mais alguém para entregar a vida para Jesus? Traz aqui. Traz aqui. Tantas vidas preciosas. Seja bem-vindo a essa casa. Seja bem-vindo a essa família. Seja bem-vindo a esse lugar. Seja bem-vindo. Cadê os jovens? Cadê os jovens? Vem cá. Recebe esse moço aqui, pelo amor de Deus. Querido Senhor. Estenda suas mãos, Pai, no nome de Jesus. Não os nossos planos, o teu. Aí comece a lavar se vaduque a se adequebe calabaduque a macamagai. E alabrandei bracanto rebacai. Obrigado por tua graça, amor e favor, por tua atuação e tua boa mão. Obrigado por teu Espírito tão presente, pelo poder do sangue de Jesus e pela vida daqueles que aqui estão. Nós os recebemos como família, como irmãos, debaixo da tua atuação e promessa, que o sangue de Jesus, que os purifica de todo pecado, também garanta seus nomes escritos no livro da vida. Assim, pelo grande testemunho que nós vemos nessa noite como igreja, nós celebramos em nome de Jesus.